Aleluia. Amém, amados? Amém? Amém. Tá todo mundo aí feliz, animado, descansado, cheio de vida, né? De vigor, porque o Senhor renova as nossas forças, né? Não é verdade? A gente chega aqui, irmãos, o anjo carregando, mas a gente volta flutuando, né? Amém, louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, querido, daí onde você está. O Senhor, Ele tem uma palavra para ministrar na minha vida, na sua vida, através da Amandinha, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias. Que o Senhor venha ministrar em nossas vidas e que nós venhamos abrir os nossos corações para isso acontecer. Feche seus olhos, levante suas mãos para cá, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te dar graça, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, por essa casa, pelos teus filhos, nós que somos teus filhos, que aqui estamos, ó Pai, cada família aqui representada, que o Senhor Jesus venha falar através da vida da tua filha Amanda, poderosamente, meu Deus, que a tua palavra venha ser um refrigério para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu quero abençoar esse momento e que o Senhor reine completamente, plenamente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com alegria? Amém, pessoal. Galerinha, pode ligar a luz que o meu óculos não tá pronto e o negócio tá feio. Ótimo. Bom, pessoal, é sempre um prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Esses dias têm sido dias muito intensos na minha vida. São muitos sonhos em andamento. E com isso a gente acaba ficando com as emoções afloradas, né? E por aí vai. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas em meio a tudo isso, o Senhor tem dito tantos sims para mim, por que eu diria não? Né? Em estar aqui trazendo uma palavra que Ele compartilhou ao meu coração. Né? Então, eis-me aqui, que o Senhor fale através de mim, na sua vida, na minha vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Engrandecer o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Senhor, aquieta a nossa alma, acalma o nosso coração. Eleva os nossos pensamentos, Senhor Jesus, a Ti. Paizinho, que assim como a Sua palavra falou ao meu coração, Pai, que o Senhor venha falar com os Teus filhos, Senhor, de uma forma específica, linda e especial. Te amamos e Te engrandecemos, Senhor, e sabemos que tudo tem um propósito, se for na Tua presença. Amém e amém, amém? Pessoal, abra sua Bíblia lá em Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 7. É bastante conhecido, né? É sobre o tempo que é determinado. Vai dizer bem assim: tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar. Então, tudo há um propósito e tudo tem um tempo determinado para acontecer. Nós temos muitos exemplos na Bíblia e eu trouxe alguns, que, por exemplo, a morte de Lázaro. A morte de Lázaro não foi por acaso, teve um propósito.
Qual foi o propósito? O nome do Senhor ser glorificado naquele lugar, né? O milagre aconteceu. A crucificação de Jesus teve também um propósito, né? Que é a salvação, a remissão de pecados. Então, tem um segmento nos propósitos do Senhor e nas promessas dele para a nossa vida. Até mesmo a esterilidade de Ana, né? A gente pode perguntar o porquê daquilo. Talvez seja porque ela precisasse gerar um profeta para o Senhor, né? Então, teve um propósito. José ser vendido por seus irmãos, né? Ele governou o Egito em prol das futuras gerações, né? Se ele não tivesse sido vendido, Deus poderia até levantar alguém, mas a promessa era para José. E Esther se tornar rainha, né? Esther se tornou rainha pela sua própria salvação e para a salvação do seu povo, né? Então, assim, tudo tem um propósito. E a gente não pode limitar o nosso Deus. Eu sempre falo isso porque é muito isso. Nós não podemos limitar o nosso Deus, né? Eu aprendo muito na academia, né? Vou trazer outros exemplos, só que dessa vez é outro. Porque tem os orientadores, né? Nem é orientador que fala, como que é o nome? Personal e os professores lá, né? E aí tem uns professores que já ficam no meu pé, que sabe que às vezes eu fico ali me sabotando, né? Eu pego o menor porque eu tenho, às vezes, medo de me desafiar, né? Claro que eu não vou pegar um peso acima do que eu posso aguentar. Mas o professor chegou com uma barra que era, acho que o dobro do meu tamanho. Aí colocou um negócio de um lado e um negócio do outro. Eu fiquei olhando assim, um treino novo, né? Eu falei, professor, o que é isso aí? Isso é pra mim, é? Ele falou, é. Aí eu falei, tu acha que eu consigo? Ele falou, consegue? Claro que consegue. Você pega quanto na perna? Não vou esparrar quanto que eu pego. Mas aí eu falei assim, tá bom, então vamos lá. Aí eu peguei, fui fazendo e deu certo. Hoje eu faço ele e talvez já aumente o peso futuramente, né? Outro dia foi o de braço. Aí eu tava lá e tava muito fácil. Eu tava na minha zona de conforto. Eu sentei numa cadeirinha lá assim, que era a primeira vez que eu fui fazer. Aí tava no 10, né? Era 10? Era. Aí fiquei lá, ó, facinho, sentindo nada, mas muito bom aquele exercício. Eu falei, vou fazer mais vezes. Aí eu passou um professor assim, aí olhou pra mim, aí eu já fiz assim, né? Aí ele foi chegando perto, eu não chego perto não, professor. Aí ele chegou pertinho, ele falou, tu tá no 10? Pensei que tu tava no 20 nessa facilidade toda. Aí eu falei, né, vamos pro 20. Fui pro 20. E realmente, sabe, pessoal, eu dava conta de fazer mais. Só que às vezes a gente está tão na nossa zona de conforto que não se desafia a ir além. Não acredita na nossa capacidade. E para o Senhor nos capacitar, nós precisamos nos movimentar. Precisamos dar passos para a gente ficar cada vez mais forte e avançar nele, né? Então, se eu quero alcançar um propósito, se eu tenho um objetivo a alcançar, eu preciso me movimentar e não me sabotar, mas confiar em mim e no Deus que pode fazer todas as coisas, não é? Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, é porque eu lembrei quando eu estava ali embaixo. Mas hoje nós iremos falar sobre Esther. E nós iremos falar, o tema da palavra hoje é o caminho da obediência, né? A gente se uniu com as meninas, né? A Bruna desafiou a gente a fazer o devocional. E a gente começou por Esther. E tem falado muito comigo. Na verdade, a gente já até terminou o devocional de Esther. E essa é a importância também de você estar sempre buscando a palavra do Senhor. Porque quando o Senhor chamar você pelo seu nome, falar assim, eu preciso que você faça isso para mim, você vai estar disponível com a palavra pronta, falando, eis-me aqui, Senhor. Né? Então é isso. E eu fui pesquisar o que era obediência, porque ela é meio que autoexplicativa, porque a gente já sabe o que é, né? Mas obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Pode-se obedecer através do respeito e admiração, ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer. Né? Eu acredito que é muito mais fácil a gente
obedecer por um respeito e admiração é muito mais lindo do que a gente obedecer pensando numa consequência ruim, sabe? Tipo assim, eu vou fazer isso só porque talvez isso me aconteça. Não, nós devemos obedecer porque obedecer é muito importante. Tem até uma musiquinha, né? Obedecer é mais que importante, é prova de amor, é uma prova de amor. E eu tô trazendo essa obediência, claro, às autoridades, né? Tem as autoridades espirituais, tem as autoridades aí do mundo, mas em específico a nossa maior autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, né? Nós precisamos obedecer Ele com amor, com respeito e admiração, não pensando numa consequência ruim, né? E você obedecendo ou não terá consequências, né? Mas geralmente, né, quando você obedece, as consequências são positivas, são coisas que vai te trazer benefício. Já o contrário, quando você desobedece, pode doer, né? A gente pode usar o exemplo de uma mãe com um filho, né? Com o pai, com o filho, que às vezes desobedece e leva ali uma, né? Podia ter ido pelo amor, mas escolheu ir pela dor, né? Infelizmente. E acontece isso, que nós venhamos escolher o amor, a admiração, porque a nossa vida será mais fácil com isso. Bom, pessoal, entrando em Esther, abra sua Bíblia lá em Esther. Nós vamos desvendar alguns capítulos, alguns versículos. Quero que você preste bastante atenção. E em casa, se você quiser ler essa história, traz muitos ensinamentos. Pessoal, minha Bíblia está toda riscada de tanto que eu aprendi. Em Esther capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10 e o 12. Eu não vou contar a história toda, porque são muita coisa. É muita grande, né? Esther capítulo 1, versículo 10 ao 12. Vai dizer assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Pessoal, eu quis trazer o exemplo de Vasti porque é muito bom a gente ter os dois exemplos, né? Tanto o lado legal como o lado também meio complicado. E Vasti, ela escolheu o caminho da desobediência, né? Ela deu um não bem grande para o rei. Ela falou assim, tô fazendo aqui minha festinha, você tá fazendo o seu banquete, eu tô fazendo o meu banquete aqui com a mulherada, né? Eu não vou. E naquela época, ser chamado pelo rei era uma ordem rígida e não um convite. Não é quando alguém nos chama para ir na nossa casa e fala, não, obrigada, não dá para ir, né? Por vários motivos. Era uma ordem do rei e ela decidiu recusar essa ordem. Ela decidiu desobedecer. E com isso, teve consequências na vida de Vasti, né? Após decidir não ir, ela automaticamente teve uma consequência ruim. Talvez ela possa até ter imaginado, poxa, depois ele pode me perdoar, né? Assim, talvez ela me perdoe. Mas a ação dela trouxe uma reação do rei. Ele já tinha falado dela, né? Tinha chamado ela pelo nome, tinha exposto que traria ela, e acabou que ela disse não. Imagine a vergonha do rei, o quanto ele foi humilhado ali naquele momento, né? E isso ela também iria se tornar uma má influência para as mulheres, para as outras gerações, né? E com isso, a galera se reuniu, falou assim, Vasti vai ser banida, porque imagine as outras mulheres desonrando seus maridos, né? Dizendo não para eles toda vez, sendo algo importante. Então, a decisão, porque foi uma escolha, ela tinha o sim ou não, ela escolheu dizer não para o rei.
e ela perdeu a coroa. E foi feito um edito real para que ela não entrasse jamais na presença do rei, né? Imagine que dor, né? Você fala assim, poxa, só porque eu disse um nãozinho e acabou eu sendo expulsa da presença do rei, né? Perdeu um reinado. Eu não sei o que aconteceu ali naquele momento, mas talvez ela já estava tão na zona de conforto dela, ela já estava tão acostumada em ser rainha, que ela falou assim, eu não vou, né? Eu sou poderosa, tenho o poder de dizer não. E isso, infelizmente, afetou a vida dela, mudou a vida dela drasticamente. E a Bíblia retrata Vasti como tendo uma extrema formosura, né? Eu pesquisei o que é uma mulher de grande beleza. Mas aí eu fiquei refletindo, cara, ela devia ser muito linda. Talvez o rei Assuero depois até falou, poxa, perdi minha gata. Mas ela não agiu com sabedoria, né? Não adianta você ser belíssima por fora, você ser um cara de alto padrão, ser elegante, mas você não ter sabedoria para tomar suas decisões, né? Então, ela se tornou uma mera lembrança para o rei, porque ela acabou sendo substituída. E essa da lembrança eu peguei lá no capítulo 2, no versículo 1, que fala assim: passadas estas coisas e apaziguado já o favor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti. Ou seja, virou uma lembrança, ela não estava mais lá presente, né? Então, assim, que a gente venha ter cuidado para nós. Claro que a gente vai ser lembrança para algumas pessoas, mas, poxa, que tristeza a gente ser uma lembrança para o nosso rei, para o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que nós venhamos dizer sim para Ele, que nós venhamos ter ousadia. E nós vamos entrar em Esther agora, porque Esther, também conhecida como Radassa, ela foi criada por seu tio Mordecai, né? Ela não tinha pai nem mãe, porque eles haviam morrido. E Mordecai, o seu tio, assumiu essa responsabilidade, a responsabilidade da criação dela, né? E a Bíblia descreve Esther sendo uma jovem bela, de boa aparência e também uma mulher formosa. Ou seja, ela também tinha grande beleza. Só que a diferença de Vasti e Esther, aqui nessa história, na Bíblia, é que um agiu com sabedoria, com obediência, e a outra, infelizmente, não foi sábia e agiu com desobediência. Então, assim, vemos na história de Esther uma sabedoria e obediência admirável, né? Ela era obediente ao seu tio Mordecai. E Esther, onde ela passava, ela alcançava favor. Sabe, os eunucos estavam ali para cuidar. O que aconteceu, pessoal? Depois que Vasti foi banida, o rei precisava de uma rainha. Ele estava sem a rainha, né? E aquele negócio, se você não supre uma necessidade, se você não realiza algo que o Senhor mandou você realizar, Ele levanta outras pessoas, né? E foi isso com Esther, ela foi levantada para isso. Mas ela passou por um concurso de beleza, ela foi preparada para ter um encontro com o rei, né? Imagine, gente, meu Deus do céu, que loucura deve ter sido, um monte de mulher sendo preparada para saber quem seria chamada pelo nome. Isso é muito forte se a gente parar para pensar nisso, né? Imagine o rei, você ficar esperando o rei chamar o seu nome. E se ele não chamar o seu nome? Né? Por isso nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos preparar. E precisamos alcançar o favor das pessoas ao nosso redor, sabe? Não estou falando daquela maneira, tipo, eu vou ser a melhor em tudo. Não, mas você precisa ter uma sabedoria para lidar no seu dia a dia. Porque algumas coisas na sua vida só vão acontecer se você se posicionar como uma pessoa legal, como uma pessoa que sabe ouvir, como uma pessoa que sabe escutar o outro. E Estela foi assim, até com os eunucos que eram responsáveis pela mulherada, ela alcançava favor, né? Então, assim, ela chegou e ela fez diferença, porque talvez se ela fosse uma mulher arrogante, mesmo sendo bela, talvez os eunucos que estavam cuidando ali delas, talvez falassem, não, fica bem aí. Mas não, ela foi uma mulher que se destacou, e por isso ela foi colocada, inclusive, em um lugar de destaque ali, né? Ela sabia ouvir. Então, assim, pessoal, ela era atenta às instruções e direcionamentos.
E o rei chamou o nome de Esther, né? Ela não foi apenas uma passagem ali na vida do rei. Não, ela se tornou a rainha do rei. Ela se tornou a noiva do rei, né? Nós somos a noiva. Nós decidimos se nós iremos dizer sim ou não ao nosso rei, né? Nós decidimos nos preparar para o nosso rei. E o rei, eu acho tão linda essa parte que fala bem assim: o rei amou Esther mais do que as outras mulheres, né? Deus tem te amado. Não vamos fazer discórdia, né? Porque o Senhor, Ele nos ama e o seu amor é infinito. Mas você, na sua percepção, você acredita que você tem valido a pena o amor de Deus pela sua vida? Sabe, o amor dele sobre a sua vida tem valido a pena? Você tem feito por onde receber esse amor, receber essa atenção, ser chamada pelo seu nome? Isso é tão lindo, você ser chamada pelo nome de Deus, sabe? Você ser chamada pelo autor da sua vida. Pessoal, mas não fica só nessa beleza toda. Aconteceu uma confusão danada, né? Levantou um homem chamado Ramã. Ramã, o que acontece? Crente incomoda, né? Vocês sabem disso. Crente incomoda, ainda mais se você tem um brilho diferente, você vai incomodar, né? As pessoas, principalmente quando elas não acreditam ou não concordam com o que você pensa. E Mordecai, ele era muito ousado. A Ramã, né, recebeu alguns benefícios do rei, recebeu um anel, e naquela época onde passavam as autoridades, as pessoas abaixavam, se encurvavam, né, para receber ali uma adoração. Ah lá. E aí, Mordecai, todo, né, sabendo que ele só iria adorar a Deus, Ramã passou e ficou esperando Mordecai. Foram fuxicar de Mordecai, pessoal, tu acredita nisso? Né? Foram fuxicar de Mordecai falando assim: Ramã, tu ficou sabendo que tem um fulaninho que ele não abaixa, não te adora, não se curva perante você? E aí já causou a confusão, plantou a sementinha do mal lá em Ramã, né? Ramã era amalequita, não era? Ramã era amalequita, imagine aí um pouquinho. Depois vocês pesquisem sobre isso, tá? E aí então, ele causou confusão, né? Então Ramã ficou observando Mordecai. E realmente, Ramã passava, Mordecai lá, ó, todo em pezão assim, né? Falando assim: não, eu não vou me curvar diante dele. Eu só vou me curvar diante do Senhor. Porque Mordecai, ele tinha princípios, ele acreditava que a adoração é só para o autor da nossa vida, que é o nosso Deus. E com isso, Ramã planejou matar todos os judeus, porque Mordecai, ele era judeu. Abra sua Bíblia lá em Esther, capítulo 3, versículo 13. Gente, é uma saga, sabe? É uma série biblical. Lá em Esther 3, versículo 13, vai falar sobre esse decreto. Vai dizer assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. O que nós podemos lembrar disso? Satanás. Satanás, ele quer matar, roubar e destruir. Imagine a destruição que seria desse povo. Imagine crianças, gerações inteiras sendo mortas. Que maldade no coração, que gerou no coração desse homem, né? Infelizmente, isso era para acabar com os judeus. Mas Esther, ela se posicionou. Mordecai já estava instruindo ela, foi atrás dela. E Esther se posicionou, pessoal. Não ficou barato isso. Porque quando você está na presença do Senhor, o inimigo, ele pode até levantar. Mas ele levanta para cair. Ele levanta para perder. Porque se vocês se vocês observarem o fim de Ramã, foi a morte. Ele planejou a morte de Mordecai e de toda uma geração. Mas ele e a sua geração
foi morta. Então, assim, vacilou, né, gente? Então, abra sua Bíblia aí, nós vamos falar sobre o posicionamento de Esther, lá no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo específico 11 e o 16. Vai dizer assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Esther falando, inclusive Esther, se ela fosse para a presença do rei, sem ser chamada, e ele não estendesse o cetro, ela iria ser morta. Então ela estava correndo risco de morte, né? Risco de vida. E mesmo assim ela se posicionou. Vamos lá para o versículo 16. Vai dizer assim, Esther falando: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Imagine a ousadia dessa mulher. Ela se levantar e falar assim: eu estou correndo risco, mas pela minha geração, pelo meu povo, eu vou me posicionar e eu não vou deixar isso barato. Ela se levantou. E hoje em dia nós também precisamos nos posicionar. Nós precisamos pensar nas gerações futuras que estão se levantando. E pessoal, Esther, ela foi uma mulher muito sábia. Ela foi ao encontro do rei e o rei estendeu o cetro para ela, né? Mas antes disso, ela não foi, como que eu posso dizer, na força do impulso, sabe? Aconteceu e ela, não vai destruir nada não sei o quê. E ela podia ter até criado um grande barraco, entendeu? Ela podia ter chegado lá no rei e falado assim: esse Ramã é muito sem vergonha, quer me matar, quer matar todo mundo. Não, ela foi muito estratégica. Ela, com calma, convidou o rei. Olha, muito esperta, gente, pelo amor de Deus. Onde que a gente ia pensar? E falou assim: eu quero convidar o rei e Ramã para um banquete, que a hora dele vai chegar, acho que ela pensou, né? Mas alimentar bem. E essa foi a estratégia dela. Sabe o que o rei disse para ela? Quando ela... Vamos ler, né? Vamos ler lá. Deixa eu ver se é aqui mesmo, rapidinho. Se prepara aí para os finalmente. Lá em Esther, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Né? A estratégia de Esther deu certo, pessoal. Que lindo ver isso. Vai dizer assim, Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. Mal sabia Ramã, isso não está escrito não, viu? Mas mal sabia Ramã que ele... No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Vamos dar uma pausa aí para a gente dar continuidade. Gente, que estratégia linda. Se te agrada, ó rei, eu peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Ela podia sim ter agido de outras formas, mas ela foi sábia nisso. Ela soube usar as palavras, ela soube permitir que o Espírito Santo direcionasse ela. Ela buscou isso antes, ela buscou em Deus. Vamos continuar. Lá no versículo 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas
nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse, cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Ramã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Esse foi o fim de Ramã. Ele se levantou, mas assim como eu disse, vou repetir, o inimigo pode até se levantar, mas se você estiver em Deus, se você confiar em Deus e se você usar as estratégias certas, o inimigo ele vai levantar, mas é para cair. Amém? Isso é uma verdade. Agora, pessoal, vamos lá para Ester. Disse que nós iríamos folhear Ester 8, versículo 1. Após a estratégia de Ester dar certo, teve um alívio futuro, né? Os judeus, eles não foram livres por completo, mas eles puderam se defender, né? Eles puderam se levantar, ocasionando medo em quem se levantasse para atacar. E quem se levantou para atacar, com certeza, muitos deles morreram, né? Porque eles tinham autoridade para revidar. Lá em Ester 8:1 vai dizer assim, nós iremos ler até o 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Ramã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei, e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Ramã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele perduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Ou seja, não podia ser revogado o que Ramã já tinha feito, mas eles podiam escrever algo também. Então eles se posicionaram, buscaram em Deus, e com isso eles conseguiram se defender, né, da galerinha que queria fazer mal. E com isso, pessoal, houve vitória para os judeus. Eles saíram como campeões. E Ramã e quem queria fazer mal aos judeus saíram como perdedores. Então, Deus usou a rainha Ester. Deus usou Mordecai para cumprir os propósitos dele. Deus tinha propósitos. Ester, ela fez uma súplica comovente pela vida do seu povo. Ela não pensou apenas nela, mas ela pensou no seu povo. E o nosso Deus, ele é assim. Ele não pensa individualmente. O nosso Deus, ele pensa no coletivo. E assim nós também precisamos ser. Nós devemos orar não só por nós, mas por todos à nossa volta, pelos nossos irmãos, pelas nações. Nós precisamos nos levantar. E Ester alcançou o favor do rei, recebendo autoridade e recursos para criar uma estratégia para salvar os judeus. Então eu quero dizer para você, Deus tem propósitos para cumprir em sua vida, né? Eu também quero que você feche seus olhos agora nesse momento. Nós já estamos indo para o final da palavra, né? E eu quero que você reflita como você tem enfrentado
os desafios da sua vida. Como você tem suplicado ao Senhor? Como você tem reagido às dificuldades? Você tem seguido o caminho da obediência? Lembre-se de quem você é em Deus. Peço que nesse momento você reflita. Quem é você em Deus? Lembre-se do que Ele colocou em suas mãos e o que você irá realizar a partir disso. O nosso Deus, Ele é perfeito e Ele é um Deus de detalhes. E Ele tem nos entregado grandes coisas nas nossas mãos. Mas nós precisamos entender o que o Senhor quer realizar. E nesse tempo, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Deus, Ele é um Deus estratégico. Que nós venhamos buscar estratégias nele. Vamos orar, amém? Espírito Santo de Deus, revela a nós, Pai. Revela a Tua vontade, Senhor. Revela quem nós somos. Pai, que a identidade de cada um aqui, Senhor Jesus, venha ser renovada, Pai. Se a identidade está com marca, se a identidade ela está rasurada, que o Senhor, na sua tremenda bondade, na sua misericórdia, o Senhor venha trazer discernimento de quem nós somos em Ti, Pai. Que nós venhamos, Senhor, seguir o caminho da obediência. Que nós não venhamos olhar para trás, Pai. Que nós venhamos dizer sim para Ti, que nós venhamos ser uma noiva agradável aos Seus olhos, que nós venhamos ouvir a Tua voz nos chamando, que nós venhamos permitir que o Senhor nos use, Pai, da maneira como o Senhor desejar. Pai, eu peço que essa ministração, Senhor, não passe apenas de um ouvido para o outro, mas que venha trazer transformação em nossas vidas. Que nós venhamos, Pai, ser obedientes a Ti, que nós venhamos realmente suplicar a Ti pelo Brasil, suplicar a Ti pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, porque nós sabemos, Senhor, que o inimigo tem usado estratégias e que ele tem levantado pessoas para destruir as nossas gerações futuras, Senhor. Inclusive a nossa geração. Pai, nós não queremos permitir, Senhor. Nós não queremos permitir que isso aconteça, Pai. Por isso eu clamo a Ti, Senhor. Se coloque de pé, pessoal. Vamos fazer uma súplica ao nosso Deus. Não só pela sua vida, mas pela nossa nação. Sabe, clame ao Senhor nesse momento. Não se paralise nesse momento. Você está na casa do seu Deus. Você foi escolhido, você não está aqui por acaso. Como eu iniciei a palavra, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. E independente do que você esteja sentindo, independente das suas emoções, Ele é um Deus que te vê. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que nos entrega estratégias. Por isso, não se cale nesse momento. Deixe Deus ir falando contigo. Que eu mais quero. O Espírito Santo de Deus, te amamos, Pai. O meu fôlego Tu és. Tu és o autor da nossa vida, Deus. Em Teus braços é o meu lugar. Estou